dia a todos, que a paz e o amor do nosso Senhor esteja com todos nós aqui. Bom, nós fizemos uma série de mensagens aí, em que o ponto central delas sempre foi demonstrar como é o crescimento cristão, né? Saber que ser cristão é passar por um processo de crescimento. E a gente viu muito sobre sermos adultos espirituais, sermos ainda crianças, dentro desse processo de crescimento. E a gente percebe que o maior desafio que a gente tem nesse mundo é crescer estando inseridos nas coisas do mundo, estando próximos do mundo, porque nós estamos aqui no mundo e não tem jeito, essa é a realidade. E a gente tem que saber agir com relação a isso. E esse crescimento se torna muito necessário e também é aperfeiçoado por essa mesma causa, pelo fato de lidarmos com as causas que nós temos nessa sociedade nossa. Tem um ditado popular que a gente conhece muito, que é ligado à relação de pais e filhos, mas a gente consegue aplicar nesse contexto, em que alguns pais falam assim: eu crio os meus filhos para o mundo. E eles estão certos quando eles falam isso. Em qual sentido? No sentido de que o filho, em um determinado momento, ele vai ter que sair da redoma que o pai criou para ele. Então, ele tem que estar preparado para os desafios que ele vai enfrentar no mundo. Agora, o meu filho anda segurado na minha mão, mas daqui uns dias não. Ele tem que aprender, por exemplo, a atravessar a rua sozinho. Então, quando a gente vê isso, eu crio os meus filhos para o mundo, é nesse sentido deles estarem preparados para esses desafios que o mundo vai oferecer para ele. Como que ele vai enfrentar isso? Quando essa preparação é mal feita, quando os filhos chegam numa fase ali de juventude, adulto, há muito sofrimento por parte deles. Muito sofrimento. E a gente percebe que isso ocorre até mesmo na natureza, por exemplo. Né? Vocês já viram nesses canais aí que mostram natureza e tal, como que os filhotes são criados, né? As mães, os pais, às vezes simulam, às vezes impõem a eles algumas situações que eles têm que passar, porque eles sabem, e no mundo animal muito mais isso, que é muito pequeno, muito curto esse período, que daqui a alguns meses ele vai ter que estar sozinho ali. Ele vai ter que enfrentar um predador sozinho, sem os pais. E geralmente a separação no mundo animal é bem drástica, né? O pai vai para um lado, o filho vai para o outro. Ó, filho, agora é você. Então a gente vê muito isso. E pensando nisso, trazendo tudo isso para a nossa vida cristã, como que nós estamos habilitados a enfrentar o mundo aí fora? Porque nós não podemos simplesmente nos tornar reclusos no mundo. Né? Eu não tenho como entrar dentro da minha casa, fechar a porta da minha casa e só sair no dia de domingo para vir na igreja. Não tem como. E outra, a gente percebe pelas Escrituras que essa nem é a vontade de Deus para nós. Nem é. A nossa imitação, né, o nosso mirar e o nosso maior exemplo sobre como agir nesse mundo e nesses desafios que o mundo impõe, estando inserido nessa realidade, é o próprio Jesus. Né? Nós lemos aí Efésios, capítulo 4, que fala ali de chegar à estatura da plenitude de Cristo, né? Para não sermos mais como meninos. E é exatamente isso que Cristo, enquanto esteve aqui no ministério dele, nos ensinou. Né? Então, por isso até o tema da mensagem,
né, que é mirar a estatura de Cristo. Sobre estar inserido no mundo, a gente percebe que Jesus, lá na oração sacerdotal dele, lá em João 17, se você puder pegar aí, João 17, 15 a 18, Jesus deixa claro que apesar de querer que todos nós já estivéssemos com ele lá no céu, esse é um sentimento que ele deixa claro ali. Eu queria que vocês todos já estivessem comigo para onde eu vou. Ele fala que nós temos que estar no mundo, para cumprir uma missão como ele cumpriu a missão também. Né? Um dia vamos estar lá, mas agora a gente está aqui no mundo, essa é a realidade. E estar aqui nesse mundo revela como Jesus também esteve com uma missão, nós também temos uma missão, estando aqui nesse mundo. Olha só o versículo 15, de João 17. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus orando, né, falando com Deus, e fazendo aqui menções aos apóstolos e a nós, que viríamos depois dos apóstolos, e dizendo a Deus, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Uma primeira lição aqui a gente consegue extrair no seguinte sentido de que não há como viver recluso. O próprio Jesus disse, não peço que os tires do mundo. Nós temos que estar aqui no mundo. Nós temos uma missão a cumprir nesse mundo. Nós temos que ter relacionamento com as pessoas, com a sociedade. A questão é, como eu tenho esse relacionamento? Como que eu cresço nesses relacionamentos com o mundo? Versículo 16. Eles não são do mundo, e de fato, todos aqueles que se entregaram a Jesus Cristo, e isso é importante para você que não se entregou ainda a Jesus Cristo, e isso é uma realidade e nos conforta muito, é saber que nós não somos daqui. Há algo muito melhor nos esperando. Cristo também, quando subiu, e nessa oração, nessa mesma oração de João 17, ele fala que foi preparar morada para nós, lá no céu. Né? As nossas esperanças não podem se limitar às coisas desse mundo aqui. Por isso é importante conhecer a Jesus Cristo, conhecer a estatura de Jesus Cristo enquanto nós estamos aqui, lidando nesse mundo. Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade que está na palavra dele é o que vai nos santificar. É o que vai nos trazer a verdade de como viver aqui. De como chegar lá àquela varonilidade, àquela estatura de Cristo, lá de Efésios que nós acabamos de ler. Para como não sermos meninos agitados de um lado para o outro, levados para todo vento de doutrina. O 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, Jesus foi enviado a esse mundo para viver aqui em carne e osso, também eu os enviei ao mundo. Então, assim como Jesus, nós somos enviados ao mundo. Então, nós não podemos simplesmente cruzar os braços, vivermos reclusos, eu tenho que me afastar do mundo, de todo quanto é tipo de pecado, eu vou viver no meu mundinho aqui só. Nós vemos muito isso em algumas religiões, né, que existem, principalmente nos Estados Unidos, de pessoas que se tornam reclusas, né, vão para o lugar, ficam reclusos lá naquele local, esperando a volta de Cristo. Não é isso que Cristo pensou para nós. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele quer que nós estejamos neste mundo, mostrando a luz dele e cumprindo uma missão que nos foi dada. Bom, sabendo que nós estamos no mundo, temos que estar inseridos no mundo, participando socialmente do mundo, mas não pecando, nós temos que ter um exemplo para saber como fazer isso. Como que eu lido com tudo isso?
Tudo isso que o mundo me oferece no dia a dia, no trabalho, numa festa, na escola, em todo quanto é lugar que eu estiver. Porque eu vou ter que estar nesses locais, não tem jeito. E como que eu lido com tudo isso? Nós temos exemplos deixados por um homem espiritualmente adulto, que foi Jesus Cristo. Espiritualmente adulto para lidar com todas essas situações. Ele era habilitado para enfrentar todas essas situações, estando dentro do mundo, e não estando fora do mundo. Bom, são muitos exemplos que Jesus Cristo nos deixou para nós, em tão pouco tempo, mas a gente pode pegar alguns. Por exemplo, lá em Mateus 4, versículo 1, vai mostrar que Jesus Cristo era preparado, era adulto diante das tentações. Se você pegar o último versículo do capítulo 3 ali, que nós não vamos ler aqui, mas você vai perceber que Jesus foi tentado logo após o seu batismo. Logo após ser batizado, ele foi tentado. E vocês já pensaram se Jesus tivesse cedido a essa tentação e a esse pecado que ele enfrentou logo de cara, o que teria acontecido? Os planos de Deus teriam sido destruídos, se Jesus não tivesse enfrentado essas tentações. E mais, quando Jesus se recusa a pecar, naquele momento ali, em todas aquelas investidas de Satanás, Jesus toma ali uma decisão, naquele momento, né? Quando ele não aceita todas aquelas propostas de Satanás. E a decisão que ele tomou naquele momento ali, enfrentando aquelas tentações, foi de um caminho muito duro pela frente, que terminaria na cruz, morrendo por nós. Então, houve uma escolha de Jesus Cristo. Ele resistiu às tentações e pela sua própria vontade, né, porque ele sabia que era a vontade do Pai, escolheu esse caminho duro que terminaria na cruz. E nós, pegando esse primeiro exemplo de Jesus Cristo aqui, como nós estamos resistindo às tentações? Ainda que isso signifique um caminho duro a percorrer pela frente. Que muitas vezes essa resistência significa, eu não faço mais isso, eu não vou fazer mais isso, e isso para nós, daqui por diante, essa decisão vai significar algo muito duro. Como eu vou viver todo dia resistindo a isso? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E muitas vezes nós não temos essa coragem. Nós não temos a coragem de tomar essa decisão, como Jesus Cristo tomou. E no caso de Jesus Cristo, a decisão dele significaria a morte na cruz. E mesmo assim, ele enfrentou as tentações. Um segundo exemplo. Jesus também era espiritualmente adulto, e por isso exemplo para nós, no que se refere ao desenvolvimento social dele. Lá em Lucas 19, você pode dar uma olhada ali, ali conta a história que nós conhecemos de Zaqueu, o publicano. E ali naquele momento, Jesus passa e fala para Zaqueu, Zaqueu, desce, hoje eu vou jantar na sua casa. A gente percebe, e não somente em essa passagem, mas em diversas outras passagens, que Jesus estava à vontade para estar com todas as classes de pessoas.
ele estava à vontade, porque ele sabia que ali ele faria a vontade do Pai e usaria aquele momento, inclusive, para mostrar as coisas do Pai, da pregação do Evangelho. E ele estava à vontade para lidar com ricos, com publicanos, com pobres, com pecadores, com autoridades. Jesus não fazia distinção alguma. Desenvolvimento social completo de um adulto espiritualmente falando. Jesus estava à vontade também numa festa. Se você pegar João, Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 12, aquela festa de casamento que Jesus participa ali, né, em que ele termina transformando a água em vinho, porque o vinho tinha acabado no casamento, a gente percebe que Jesus estava numa festa. Né? E o que ele estava fazendo numa festa? Se tornando igual a todos que estavam ali na festa? Não. Estava fazendo a diferença naquela festa. Tanto que ele faz ali o primeiro milagre do ministério dele. Então Jesus, que é o adulto espiritual que nós miramos, estava à vontade numa festa. Jesus tinha também bons amigos. Bons amigos. A gente pode pegar os exemplos de Maria, Marta, Lázaro, né? Esses exemplos estão lá em Lucas 10, 38 a 42, em João capítulo 11, aonde ele ressuscita Lázaro. E no momento da ressurreição de Lázaro, né, que é conhecido como o versículo mais curto aqui, lá de João 11, da Bíblia, o que Jesus, ao chegar naquele local e ver Maria e Marta chorando, Jesus faz o quê? Chora. O versículo é: Jesus chorou. Amizade. Jesus era amigo dessas pessoas, estava na casa delas constantemente, tendo comunhão com elas. Né? Então, note aqui as coisas que nós estamos falando, um pouquinho de estarmos inseridos na sociedade, Jesus com pecadores, Jesus com publicanos, com autoridades, Jesus numa festa, Jesus tendo amigos. Note como o cristão está no mundo, tem que se relacionar com o mundo, e mesmo assim pode fazer a diferença no mundo. Nós não podemos, voltando ao exemplo dos filhos lá, por exemplo, criar os nossos filhos para viver numa redoma. Jesus não nos criou para viver numa redoma. Jesus nos criou para enfrentarmos todas essas situações. Até porque, se não for assim, parece algo muito simples, né? Mas se não for assim, como que o Evangelho vai ser pregado? Como que nós vamos pregar o Evangelho? Jesus não se retirou da sociedade, pelo contrário. Talvez naqueles 3 anos ele tenha sido a pessoa mais socialmente conhecida do mundo. Ele, sem pecar, estando na sociedade, mas sem pecar, se inseriu nesse contexto social e ele era a luz, onde quer que ele estivesse. Onde quer que ele estivesse. O cristão, da mesma forma, desse exemplo espiritual de um adulto que nós temos, que é Jesus Cristo, não pode viver se escondendo. Nós não podemos nos esconder. Não podemos viver isolados, porque estaremos descumprindo uma missão que Jesus Cristo nos deu.
Passagem que nós lemos lá de João. Não peço que os tire do mundo. Eles têm que ficar aí, usando outras palavras, porque eles têm uma missão para cumprir, como o Pai me deu. Obviamente, eu não precisaria nem dizer isso aqui, né, que esse estar no mundo tem que ser algo criterioso, porque o próprio exemplo de Jesus Cristo mostra que ele estava no mundo sendo luz, né? Então os exemplos falam mais do que isso. Mas se nós lembrarmos Mateus 5, versículo 15 a 16, peguem lá. Mateus 5, versículos 15 a 16. Versículo 15. Nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós recebemos uma dádiva, um conhecimento de Jesus Cristo, e nós temos uma missão a cumprir. E aonde nós estamos colocando a nossa candeia? Debaixo da mesa, ou no velador, em cima da mesa, ou no alto da casa, para que possa iluminar a todos. Nós estamos nos escondendo, e achando que estamos fazendo a vontade de Deus, nos escondendo, ou nós estamos lidando com todas as situações que o mundo nos coloca, sendo luz diante dos homens, como o versículo 16 fala. Cuidado, uma advertência aqui. O exemplo de Jesus não significa estar no mundo e não fazer a diferença. Não significa. O exemplo de Jesus não significa estar no mundo e não ser luz. Porque nós estamos no mundo para sermos luz. E o exemplo de Jesus não significa estar no mundo. Vou dar um exemplo aqui para ser bem evidente. Estou num compromisso do mundo. Por exemplo, um evento, ou, vou dar esse exemplo porque nós já tivemos isso na infância e juventude lá em casa. Um torneio de um esporte, né, que nós gostamos de praticar. Muitas vezes esses torneios se desenvolviam geralmente no domingo pela manhã. Há algum problema de eu estar num torneio praticando algum esporte ou algo assim? Problema algum. Problema algum. Desde que eu esteja lá sendo luz. Mas quando eu estou lá, constantemente, sabendo que naquele horário a igreja está reunida para tomar a ceia do Senhor e adorar ao Senhor, eu posso ser a melhor pessoa naquele torneio, mas eu já estou partindo de algo muito frágil. Mas, peraí, se ele tem tanta fé, e muitas vezes prega para mim que Deus é primeiro lugar, por que ele está aqui e não está lá, nesse momento? Olhe só o cuidado que nós devemos ter. Né? Então, eu já não posso ser luz mais nessa situação. Não posso ser luz. Porque eu estou deixando as coisas de Deus. Hebreus 10, 25, não deixei de congregar. Né? Então, ser espiritualmente adulto, como Jesus era, para poder sopesar todas as situações que nós temos no mundo, e agir nessas situações como adultos, não é fácil. Não é fácil.
por fim aqui, Jesus era adulto no sentido de não ser egoísta, né? Peguem lá Filipenses 2, versículos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, que era filho de Deus, sacrificou a sua posição para ser igual ao homem. Podemos dizer mais, né? Não somente ser igual, ele se tornou o quê? Servo de homem. E homens pecadores. O egoísmo é uma característica, ainda que de forma inocente, claro, das crianças, né? Tira um brinquedo de uma criança de 1 ano, 2 anos de idade, para você ver o que acontece. Né? Ou uma situação que os pais enfrentam muito em casa, chega um amiguinho em casa e você fala, filho, empresta o seu brinquedo para o amiguinho. O que a criança vai fazer? Não. E se você empresta, muitas vezes chora. É preciso muitas situações dessas e exercícios para que ela comece a entender isso. Mas por natureza ela é o quê? Egoísta. Característica de cristãos que não são adultos é o egoísmo, como é uma característica das crianças. Não ser egoísta é ser adulto. E Jesus Cristo era espiritualmente adulto. Ele morreu por toda a humanidade pecadora naquele momento. Não somente por mim e por você que está aqui hoje, ou que já se entregou a Jesus Cristo, mas por toda a humanidade. E se Jesus Cristo fez isso, por que às vezes eu não tenho esse mesmo sentimento para com aquele meu amigo de trabalho, aquela pessoa que eu conheço que ainda não conhece a Jesus Cristo ainda, e continuo me escondendo às vezes? Eu também não estou sendo egoísta? Eu estou querendo só para mim essa graça? Só para mim? Às vezes nós queremos essa dádiva da salvação só para nós e nos escondemos. E nós deixamos assim de ter aquele mesmo sentimento que Jesus teve quando morreu na cruz. E aí nós estamos nos enganando a nós mesmos, né? Achando que guardando essa salvação está tudo certo, quando está tudo errado. Jesus, nós poderíamos dar muitos outros exemplos aqui, mas ele nos ensina a sermos adultos e maduros nesse mundo. Que nós possamos olhar para esses exemplos de Jesus Cristo e nos aperfeiçoar para o desempenho do serviço dele, que é o que foi dito ali na leitura de Efésios 4, versículos 11 a 15. Nos aperfeiçoando a Jesus Cristo, mirando a varonilidade dele, a estatura dele, a plenitude dele através da verdade, para que a gente possa deixar de ser crianças neste mundo. E para lembrar aqui no final, como Jesus disse lá em João, nós não somos deste mundo, mas neste momento nós estamos neste mundo, e com uma missão, que Deus possa nos dar conhecimento, sabedoria, paciência, para chegarmos a esta estatura de Cristo,
e nos ajudarmos uns aos outros para isso, para que todos nós possamos cumprir a nossa missão. Amém?